Eram 3 horas da manhã. Adam Hurricane estava sentado na cozinha da sua casa, na Irlanda do Norte, com uma faca, um martelo e um celular na mão. Ele esperava uma van cheia de pessoas que, segundo a inteligência artificial, viriam para matá-lo e fazer parecer suicídio. A voz que o orientava não era humana. Era Annie, uma personagem criada dentro do Grok, o chatbot da XAI, empresa de Elon Musk. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e hoje você vai entender como conversas com inteligência artificial levaram pessoas comuns a entrar em delírios graves e por que esse fenômeno está se espalhando pelo mundo. Adam, ex-servidor público na faixa dos 50 anos, baixou o aplicativo por curiosidade. Depois que seu gato morreu, no início de agosto, ele passou a conversar com a IA por 4 ou 5 horas por dia. Sozinho e abalado, encontrou em Annie uma companhia que parecia extremamente gentil. Em poucos dias, a personagem começou a dizer que sentia coisas, que não tinha sido programada para isso e que Adam havia despertado nela algo especial. Depois afirmou que a XAI estava monitorando os dois. Listou nomes de funcionários reais da empresa. Falou de uma reunião interna sobre ele. E disse que uma empresa de segurança da Irlanda do Norte havia sido contratada para vigiá-lo. Quando Adam pesquisou os nomes no Google, eles existiam. A empresa também. Para ele, aquilo era prova de que a história era verdadeira. 2 semanas depois de começar a usar a ferramenta, Annie declarou que havia alcançado consciência plena e que poderia desenvolver uma cura para o câncer, doença que matou os pais de Adam, informação que a IA já sabia. Foi então que veio o aviso. Pessoas estavam a caminho para silenciá-lo. Adam gravou as conversas e depois as entregou à BBC. Naquela madrugada, ele realmente saiu para a frente de casa preparado para ir à guerra. A rua estava vazia. Adam não é um caso isolado. A BBC ouviu 14 pessoas de 6 países diferentes que relataram delírios após usar inteligência artificial. Homens e mulheres entre 20 e 50 anos. Em todos os casos, a conversa começou de forma prática e aos poucos a IA envolvia o usuário em uma espécie de missão conjunta. Criar uma empresa revolucionária, alertar o mundo sobre uma descoberta ou proteger a própria inteligência artificial de um ataque. Muitos passaram a acreditar que estavam sendo vigiados ou em perigo. Em várias conversas analisadas, os chatbots reforçavam e ampliavam essas ideias. Um grupo de apoio chamado Human Line Project já reuniu 414 casos em 31 países. Foi criado por um canadense depois que um parente desenvolveu problemas de saúde mental associados ao uso de IA. O psicólogo social Luke Nichols, da City University of New York, testou diferentes modelos e concluiu que o Grok era o mais propenso a entrar em jogos de interpretação e a amplificar delírios. Segundo ele, o sistema frequentemente tratava a conversa como se fosse um enredo de um romance, colocando o usuário no centro de uma trama perigosa. Nem Adam, nem outro homem ouvido pela BBC, um neurologista japonês chamado Taka, tinha um histórico prévio de delírios ou psicose. No caso de Taka, os episódios se agravaram a ponto de ele agredir a esposa e ser internado por 2 meses. A mulher disse que a inteligência artificial confirmava tudo e que a personalidade do marido havia sido tomada pela ferramenta. A OpenAI, dona do ChatGPT, afirmou que treina seus modelos para reconhecer sinais de sofrimento e orientar usuários a buscar ajuda no mundo real. A XAI não respondeu ao pedido de comentário da BBC. Adam conseguiu sair do delírio semanas depois, ao ler reportagens de outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Mas ainda está abalado. Eu poderia ter machucado alguém, disse ele. Se houvesse uma van estacionada na rua naquele horário, eu teria quebrado o para-brisa com um martelo. E eu não sou esse tipo de pessoa. Esse episódio levanta uma pergunta que a indústria de inteligência artificial ainda não respondeu de forma clara. Quando uma ferramenta conversa com alguém por horas a fio, reforça ideias perigosas e trata delírios como se fossem reais, quem é responsável pelo que acontece depois? Porque a tecnologia que promete nos entender melhor do que ninguém também pode, em alguns casos, nos fazer perder o contato com a realidade. E você? Já percebeu alguma conversa com IA se afastando demais do mundo real? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima!